Agora vamos falar de saúde no estado de São Paulo. As informações de Thiago Berraich. Thiago, boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde a você, aos nossos ouvintes. É aquela história, né, Denise? De repente as pessoas param de falar dos problemas, ninguém quase mais fala da febre amarela aqui em São Paulo, os parques fechados por causa da morte dos macacos. Teve a vacinação da população nos bairros que poderiam ser atingidos, né? Pois é, mas a febre amarela ainda causa um alerta, principalmente no interior de São Paulo, com o aumento de mortes de macacos em regiões como Jundiaí e Sorocaba. O número já passa de 90, Denise, e a vacinação foi reforçada nas áreas rurais das duas cidades. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o secretário estadual da Saúde, Dr. Davi Uip. Secretário, boa tarde, obrigado sempre pela atenção e gentileza, doutor. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Denise e os ouvintes da Jovem Pan. Doutor, afinal, a preocupação agora é mais concentrada nessas cidades que a gente falou, Jundiaí, Sorocaba, ou a preocupação ainda aqui na capital também, hein, secretário? Nós estamos acompanhando o vírus desde junho de 2015. O vírus entrou no estado de São Paulo por São José do Rio Preto e Ribeirão. Então, monitorando o caminho, ele chegou à região metropolitana de Campinas, Jundiaí, Itatiba, Sorocaba, e nos nossos parques, principalmente o Horto Cantareira, com o aumento do número de mortes de macacos, que é um sinalizador que o vírus silvestre se encontra na cidade de São Paulo. Nesse momento... Perdão. Não, só para o senhor explicar também qual é a diferença do vírus silvestre e o vírus que circula aqui na cidade, né? O vírus silvestre, ele na verdade é um vírus que prevalece e é o único nesse momento. O vírus, o habitual, transmitido pelo Aedes aegypti, ele não incide no Brasil desde 1942. Então, esse vírus atual é um vírus que está alojado no macaco. O Aedes, o hemaglobus, que é um Aedes diferente do Egipte, se infecta e eventualmente pode infectar o ser humano. Nós temos nesse momento no estado 52 casos de infecção pelo vírus silvestre da febre amarela, isto em humanos. Desses 29 são autóctones, ou seja, paulistas que pegaram no estado de São Paulo. Os outros 23 foram importados de outros estados. Agora, Davi, qual seria a recomendação para o pessoal do interior nessas regiões, quando aparece um macaco que está doente? Qual é o procedimento? A quem as pessoas devem procurar? Primeiro há um acerto entre a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, que todo macaco adoecido e morto, ou morto, ele é levado para diagnóstico anatopatológico e diagnóstico sorológico, porque ele funciona como um antecipador de qualquer coisa epidemiológica. Então, a primeira recomendação é essa: não matem os macacos. Não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento. Segundo, se perceber que é um macaco adoecido ou morto, avisar a autoridade sanitária local. Esse macaco será levado para o Instituto Patológico, onde ele vai ser examinado. Porque o macaco, quando ele morre, ele fica doente, na verdade, ele indica para as pessoas que pode ter o risco de doença na proximidade, não é ele que transmite, né? Muita gente não entende isso e matam mesmo os animais aí como uma atitude preventiva, e não é o caso. É exatamente o contrário. Quando existe um macaco, o mosquito vai e o infecta, e ele faz, às vezes, entre aspas, um ser humano. Então, ele nos alerta e nos antecipa para as ações de prevenção, que vão desde barreiras até a vacinação. Hoje, as equipes da vigilância epidemiológica, as equipes da SUSEM, estão nas matas, buscando os macacos e caçando os mosquitos para saber se esse perfil epidemiológico continua o mesmo. Doutor Davi, mas o que é possível, de que forma é possível explicar esse momento? Porque a doença às vezes vem, às vezes vai, existe uma sazonalidade por causa disso, tem a ver com o tempo, a ver com a temperatura um pouco mais quente. O que pode explicar esse momento que o Estado vive? Na verdade, hoje nós identificamos o Aedes já como uma situação endêmica, seja ele qual for. Não tem mais aquela história de índices pluviométricos maiores, períodos de chuvas ou não. Ele incide no Brasil, inclusive no estado de São Paulo inteiro. Então, cabe a nós vigiarmos o progresso desse vírus e nos anteciparmos fundamentalmente com barreiras e com uma vacinação. No estado de São Paulo, nós tínhamos uma
uma área já pré-vacinada por conta de surtos anteriores. E agora, com esta chegada, especialmente na região norte da cidade de São Paulo, nós ampliamos a vacinação. Primeiro no raio de 500 metros, que é o voo que o mosquito se permite, e agora nós estamos ampliando isso, quem está fazendo a cidade, o município de São Paulo, e vamos vacinar toda a Zona Norte. Na minha opinião, Tiago, é uma questão de tempo e mais para frente um pouco, nós vamos estar vacinando o estado inteiro. É algo de disponibilidade de vacinas que vem aumentando e uma política pública de entender que a vacina, a despeito de ter risco, não é uma vacina inócua, ela tem que ser aplicada e você elimina um problema do tamanho que é a febre amarela. Sempre lembrando que tem casos em que não é recomendável a aplicação da vacina. Isso é fundamental. Então, a triagem da vacina ela é fundamental. Então, mulher grávida, mulher que está aleitando o seu filho, o aleitamento materno, crianças até 9 meses e pacientes com grau avançado de depressão do sistema de defesa, por exemplo, em tratamento de câncer, pacientes com AIDS, sem resposta ainda adequada, transplantados, não devem ser vacinados. Doutor, só mais uma questão. O senhor fala no estado inteiro pode ser vacinado? O senhor acha que até o fim do ano é possível o estado já disponibilizar vacina para todo mundo? Ou isso só no começo do ano que vem? Não. Isso é uma proposta do Estado e do Ministério da Saúde a médio prazo. Nós vamos vacinar aproximadamente, vacinamos agora 5.500.000 pessoas no Estado. Nós vamos continuar vacinando até o final desse ano, mas a proposta de vacinação de toda a população é a médio e longo prazo, não é imediatamente. Agora, doutor Davi Uip, para nós encerrarmos, eu queria saber se há algum trabalho preventivo do Estado para evitar outros problemas também relacionados aos mosquitos, que é a questão da dengue. Todo final de ano a gente tem casos se multiplicando, tem as outras doenças, tem zika, chikungunya, tudo isso relacionado a uma questão de evitar o mosquito, né? Eu até brinco, né? Eu completei 4 anos e 2 meses de secretário, estou na minha 5ª epidemia, um recorde para qualquer secretário. É uma situação complicada, mas nós aproveitamos esse momento, até oportunidade, para dizer que nós não podemos descuidar, nem nós, né? Poder público, nem as... E além do doutor Caio. Perdemos o contato, doutor Davi Uip. Mas a gente estava no final já, né, ele estava falando preventivamente o que pode ser feito, porque todo ano acontece isso, né, Tiago? A gente tem surtos chove mais. de dengue. Já retomemos o contato. Doutor Davi, por favor, pode continuar. Então, nós aproveitamos para fazer a prevenção, acabando com os focos, a água parada, evitando os mosquitos, usando repelentes. Então, são boas medidas de prevenção para nós continuarmos diminuindo as infecções causadas pelo Aedes. Lembrando, são dengue 4 sorotipos, zika, chikungunya e agora a febre amarela. Doutor Davi Uip, secretário estadual da Saúde, mais uma vez, obrigado pela entrevista, pelas orientações. Até uma próxima, secretário. Um abraço. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.